Olá, amigos do canal, mais uma vez estamos aqui pedindo a permissão de vocês que através desse vídeo nós possamos entrar no lar de cada um de vocês e deixar uma palavra abençoada aos vossos corações. Assim como foi prometido, estamos recebendo hoje o nosso amigo e pastor Gilmar, que vai estar trazendo a palavra de Deus para vocês nesta oportunidade. Seja bem-vindo, pastor Gilmar. Desejo do fundo do meu coração que Deus possa usá-lo grandemente. Para mim é um imenso prazer ter o Senhor aqui na nossa página. Que seja a primeira de muitas, né? Que Deus o abençoe. Obrigado. Deus abençoe também. Olá, amigo, ouvintes da palavra, do canal da palavra. Quero já agradecer pelo convite do presbítero Ciro, o pregador aqui do canal, por ter nos confiado esta mensagem, e a você, meu amigo, nossos irmãos em Cristo, que também nos concede essa oportunidade. Para mim é um privilégio imenso estar aqui, para poder transmitir algo de Deus para a sua vida. E eu espero que eu venha a ser um canal de bênção para a tua vida neste momento, e quem sabe para os seus amigos, para você também compartilhar com seus amigos esta palavra. Então, sem mais delongas, eu quero convidar você para fazer uma leitura num texto em que a gente recebeu em nosso coração para estar lendo. Quero que você abra aí a tua Bíblia, numa das cartas paulinas, a carta aos Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 3. Ela diz assim, o versículo: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amém? Esta carta é a carta aos Efésios. Resumidamente, é uma mini Bíblia. Posso dizer isso para você? É um resumo muito bem elaborado das boas novas do Evangelho. Não só das boas novas do cristianismo, nós conhecemos como cristianismo, como também das suas implicações. Nela encontra-se, nessa carta, instruções e bênçãos que necessita. É uma mina de riqueza, podemos dizer assim. O Cristo é o segredo, é o grande tema, digamos assim. E o seu conteúdo sagrado é o Cristo aqui nesta mensagem, ou seja, a mensagem dada para aos Efésios. A carta, ela tem duas, digamos assim, ela tem duas partes distintas uma da outra. Uma primeira parte, ela vai do capítulo 1 até o capítulo 3, onde trata-se de uma exposição doutrinária, onde Paulo expõe elevada e protegida posição daqueles que estão em Cristo. A segunda parte, ela se inicia no capítulo 4, vai até o capítulo 6, que é o último capítulo da carta. Essa parte, ela trata-se da exortação prática, em que Paulo deixa de falar sobre a posição daqueles que estão em Cristo e passa a falar sobre o andar com Cristo. Agora, o versículo-chave é esse versículo que nós escolhemos. Nós escolhemos o versículo de número 3, esse texto que lemos, é o texto-chave. Aqui ele expõe a mensagem central aqui da carta aos Efésios. Em Cristo Jesus, isto é, em nossa união com Cristo, somos abençoados com todos os tipos de bênção
espirituais. Você está entendendo? Em Cristo somos abençoados com todo tipo de bênção espiritual. Ouça bem o que eu disse. Eu disse bênção espirituais. Eu não disse bênção física ou material. Disse bênçãos espirituais. Porque é isto que o versículo, o texto está nos dizendo. Bênção como, por exemplo, se você olhar no capítulo de número 1, no verso de número 4, fala da bênção da santificação. Que nós somos eleitos para um dia nos apresentar irrepreensíveis e santos diante do Senhor Jesus Cristo quando Ele retornar. No verso de número 5, fala da bênção da adoção de filho. Isso é bênção espiritual. No verso de número 7, fala da bênção da redenção, ou seja, a bênção do perdão dos pecados, da remissão dos nossos pecados. No verso de número 13 e 14 do capítulo de número 1 ainda, fala também da bênção do selo com o Espírito Santo de Deus. O Espírito aqui é nos dado como a primeira parte da promessa de Deus para as nossas vidas. Através do Espírito também, porque é Ele que nos ajuda a mortificar as ações pecadoras do nosso corpo. É também através do Espírito que nos torna adotivos em Cristo Jesus, nos torna filhos adotivos. E tem outras variadas, digamos assim, outras bênçãos espirituais, como por exemplo, a bênção da fé. O versículo de número 8 do capítulo 2, eu quero ler, por gentileza, está escrito aqui no capítulo de número 2, no versículo de número 8, diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Preste bem atenção. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A palavra dom aqui, ela é o mesmo que presente de Deus. Então, se é dom, se é presente, a fé também é um presente de Deus para nós. É uma bênção espiritual para cada um de nós. E, por fim, os benefícios dessa fé, ou seja, conclui esses dons espirituais aqui, ou seja, essas bênçãos espirituais, concluem em uma salvação, que o versículo mesmo diz: pela graça sois salvos. Então, queridos, podemos notar que a carta também ela fala sobre as bênçãos, né? O segredo das bênçãos. Aqui está o segredo da bênção. E fala da nossa condição. Antes de sermos abençoados com estas bênçãos e depois de sermos abençoados. Ou seja, antes que uma pessoa venha para Cristo, se une a Cristo, qual é a condição espiritual desta pessoa? Antes dela ser salva pela graça de Deus. No capítulo de número 2, a partir do verso 11, está escrito assim: portanto, lembrai de que vós, noutro tempo, erais gentis na carne, chamados incircuncisos pelo que, na carne, se chamava a circuncisão feita pela mão dos homens. Naquele tempo, ouça bem, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranhos aos concertos ou às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E o versículo de número 13 fala assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. O que esse versículo está mostrando para nós? Está mostrando a condição de uma pessoa sem Cristo. Antes de unir com Cristo. Antes de unir com Cristo, a condição desta pessoa, ela estava realmente, primeiro ponto,
sem Cristo. Sem Cristo significa sem a salvação, significa também sem o próprio Deus. E estava separado da comunidade de Israel, ou seja, não fazia parte das alianças, estava estranhos das alianças da promessa, não era coerdeiro com Cristo, não tinha parte na herança espiritualmente e, por fim, sem esperança e sem Deus no mundo. Essa é uma condição de um pecador condenado, ok? Então, queridos, mas graças a Deus, olhamos para o versículo 13, nós lemos, houve uma mudança. Há uma expressão que se diz, observe bem, mas agora em Cristo Jesus, vós que estavam longe, foste aproximado através do sangue de Jesus. Essa foi a mudança. A mudança agora, a mudança é a nossa união. Fomos aproximados com Cristo. E qual foi a razão, qual foi a causa dessa aproximação? O sacrifício de Jesus. Ou seja, aqui diz que o sangue de Cristo foi a mudança desta causa. Quero concluir nesse momento que a gente estivemos juntos, pela bondade e a graça de Deus, que o segredo da bênção é a nossa união com Jesus Cristo. Deu para você entender? Eu vou repetir. O segredo da bênção é a nossa união com Jesus Cristo. E eu quero fazer uma pergunta para você aqui. Você já faz parte da família de Deus? Você já se uniu com Jesus? Se sim, o conselho é: permaneça em Cristo Jesus. Jesus disse em João 15:7, aquele que está em mim, ou seja, permaneça na minha palavra e a minha palavra permanecerá em vós. E se pedir tudo que pedir, lhe será feito. Então, permaneça em Cristo. Esse é o conselho. E Jesus disse também em João 15 que sem Ele nada podemos fazer. Então, se você tem algum plano na vida, aproxime-se de Jesus. Se você ainda não faz parte, o conselho para você e para mim é: se você ainda não faz parte, se aproxime, certo? Chegue, aproxime do Senhor, chegue mais perto dele. Em Tiago, capítulo de número 4, verso 8, diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então, este é o conselho para mim e para você. Se você já está em Cristo, permaneça. Se você ainda não está em Cristo, é um convite para você neste momento. Venha, se aproxime, se humilhe, sujeite-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Deus vos abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Paz e graça. Eu sou o pastor Gilmar, da Igreja do Evangelho Pleno, uma igreja local aqui da minha cidade. Para mim foi um prazer imenso estar aqui com vocês, ok? Deus abençoe.